Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula do nosso Contraturno Digital. E bora saber qual vai ser a nossa aula de hoje? A nossa aula de número 71 tem por título Dessa água não beberei. E nessa aula nós vamos conhecer o ciclo hidrológico, uso e consumo da água em atividades humanas, intervenções humanas que prejudicam o ciclo da água, situações dos corpos hídricos, rios, igarapés e lagos próximos da escola-cidade. Certo, gente? E vamos conhecer um pouquinho também dos igarapés de Manaus. Vamos então para a nossa aula. E hoje nós temos mais uma aula sobre o tema água, né? Mas na aula de hoje nós vamos focar no uso consciente desse recurso que é tão importante para nós seres vivos, né? Quando nós observamos o nosso planeta, apesar da grande quantidade de água que a gente consegue enxergar, desta água toda presente, 97% é composto por água salgada, como a gente pode observar. Esses 3% restantes são água doce, mas desses 3%, 2% é água doce que está nas geleiras e 1% é água doce disponível para o nosso consumo. E é por conta deste 1% que está disponível para o nosso consumo é que precisamos ter consciência, na utilização deste recurso. Quando eu falo em uso consciente da água, eu estou falando em evitar o desperdício de água. E quando a gente escuta logo desperdício de água, a gente pensa o quê? Na água que a gente utiliza no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas será que essa atividade do dia a dia é que mais consome água? Será que se eu evitar, se eu reduzir esse consumo doméstico, isso vai ser suficiente? Não, não é o suficiente, porque existem outras atividades que consomem bastante água, como vocês podem observar aqui, né? Nós temos aí 70% da água sendo consumida na agropecuária, que é a atividade primária relacionada com o cultivo de plantas, na agricultura, e com a criação de animais, que é a pecuária. Então, a atividade que mais consome a água é a agropecuária. Em seguida, nós temos 22% de água sendo consumida nas indústrias, né, que é a transformação da matéria-prima em um bem que será utilizado por nós. E apenas 8%, como vocês podem observar, é a água utilizada no uso doméstico no nosso dia a dia, para tomar banho, escovar o dente, enfim. Então, não é apenas a redução no nosso dia a dia, na nossa casa, mas também é preciso cobrar das autoridades para que eles tenham esse controle do desperdício de água nas outras atividades econômicas, como a agropecuária e a indústria. E como nós vimos, economizar a água no nosso dia a dia não é a única ação. Nós precisamos ter ações nas atividades que mais consomem água, né? Como, por exemplo, a agropecuária. E o que podemos fazer? É preciso estimular o uso de técnicas de irrigação que conservem água, tais como o gotejamento que a gente pode observar aí na imagem, né? Que é quando nós temos máquinas específicas que distribuem apenas quantidade de gotas necessárias para a sobrevivência do vegetal e dessa maneira não desperdiçando água. E outra ação importante é a conservação dos solos, né? Isso porque durante as chuvas, o solo sem vegetação passa por erosões, levando terra para os rios que ficam assoreados, como este da imagem, e muitas vezes eles ficam inutilizados. E também evitar o excesso de agrotóxicos, né? Que esse líquido em excesso, ele escorre em direção aos cursos d'água, é levado pelas chuvas, também podendo alcançar rios, poluindo-os e também deixando-os inutilizáveis. Nas indústrias também é necessária a adoção de medidas de conservação. Isso porque, dependendo do produto ou da mercadoria que está sendo produzido, é possível até mesmo reutilizar a água e evitar também que rejeitos e poluentes emitidos cheguem até os rios. E com isso, a disponibilidade hídrica poderá deixar de ser um problema para o futuro.
E agora nós vamos falar sobre o ciclo da chuva e a interferência humana. E o principal exemplo da interferência humana é a chuva ácida. Vocês já ouviram falar em chuva ácida? A chuva ácida é um fenômeno que vocês vão entender melhor através desse vídeo que eu trouxe aqui para vocês. No dia a dia, muitos gases são liberados para a atmosfera. A fumaça liberada pelos carros, por exemplo, contém vários gases, entre eles o NO2, que é o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio vai para a atmosfera, assim como o SO2, que é o dióxido de enxofre, e nas nuvens reagem com a água, se transformando em ácidos. O NO2 se transforma em HNO3, ácido nítrico, e o SO2 se transforma em H2SO4, o ácido sulfúrico, fazendo com que a água que cai dessas nuvens seja uma chuva ácida. Vocês puderam observar aí que a chuva ácida é um fenômeno bem sério, né? E que pode trazer inúmeras consequências, como, por exemplo, a acidificação do solo, o solo vai ficar ácido, vai haver também a contaminação dos cursos d'água. Podemos também citar outros exemplos, como a perda da biodiversidade, né? Os vegetais que não vão suportar a acidez da chuva e ainda a lentidão no desenvolvimento de algumas plantas. Essa acidez vai afetar no crescimento de alguns vegetais. Para nós podemos citar como exemplos de chuva ácida o desenvolvimento de doenças respiratórias que podem se tornar sérias, né? E para a cidade, podemos citar a destruição de monumentos e obras civis, certo? Então, nós vimos aí a chuva ácida como um exemplo da interferência humana no ciclo da chuva. Porém, existem outros exemplos que eu posso apresentar aqui para vocês, como o desmatamento e a impermeabilização do solo através da construção de ruas e habitações, certo? O desmatamento, gente, nada mais é do que a retirada da cobertura vegetal. E a gente sabe que essa retirada da cobertura vegetal vai prejudicar muito o ambiente, principalmente porque altera diretamente as chuvas. E como diminuir a interferência humana no ciclo da água? Uma atividade que pode ser realizada é estimular o uso da água das chuvas para minimizar o impacto ambiental, ou seja, coletar a água das chuvas e utilizá-la em atividades domésticas, como podemos observar aí na nossa imagem. Nós sabemos que o nosso país ele é privilegiado pela quantidade de água que possui. Mais especificamente, a cidade de Manaus ela é cortada por inúmeros igarapés. Eu trouxe aqui para vocês um mapa que apresenta as bacias existentes na cidade de Manaus. Nós temos ali em laranja a bacia do Tarumã, aqui em amarelo mais forte a bacia do Puraquequara e ali em rosa a bacia do Mindu. O igarapé do Mindu, inclusive, é um igarapé muito importante que corta a cidade quase que por inteiro. E esses quase 150 igarapés que cortam a cidade, antes eles eram utilizados para lazer, para navegação e para pesca. Mas hoje, infelizmente, eles estão poluídos e com muito lixo. E para vocês terem uma ideia do quanto que era legal utilizar esses igarapés quando eles eram limpos, eu trouxe aqui imagens da minha família utilizando esses banhos. Aqui eu tenho uma prima no banho do Itumiri, que hoje nós temos a Avenida Efigênio Salles. Eu trouxe também aqui uma imagem de uma praia que existia dentro da cidade de Manaus. E muito diferente das imagens que eu acabei de mostrar para vocês, essa imagem aí do vídeo é uma imagem bem atual do igarapé do Passarinho, né? Nós vemos aí esse acúmulo de lixo que é feito continuamente, apesar dos esforços que os órgãos de limpeza pública fazem, né, para retirar grande quantidade de lixo. Infelizmente, esses lixos acabam acumulando semana após semana.
E apesar de todo o lixo que vocês acabaram de ver nos igarapés de Manaus, ainda existe um igarapé totalmente limpo dentro da cidade, que é o igarapé da Água Branca. Esse igarapé que ele é considerado 100% urbano, porque suas nascentes estão dentro da reserva do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e do Clube da Jiboia da Aeronáutica, no bairro do Tarumã. E como vocês podem observar, é um igarapé completamente limpo mesmo, certo? E para saber se vocês entenderam direitinho a nossa aula, vamos para o nosso aplicando. E para o nosso aplicando de hoje, eu trouxe a seguinte questão. Analise a imagem abaixo e marque a alternativa que não apresenta uma possível consequência da chuva ácida. E vocês podem observar aí a imagem, né, que está retratando esse fenômeno da chuva ácida, onde nós temos os gases sendo liberados para a atmosfera, esses gases de NO2, que é o dióxido de nitrogênio, e SO2, que é o dióxido de enxofre, que ao chegarem na atmosfera e entrarem em contato com a água, se transformam em ácidos. O HNO3, que é o ácido nítrico, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E retornam em forma de chuva, que por conter esses ácidos, essa chuva é ácida. E aí vamos para as alternativas, né? Nós temos aí a letra A, destruição de monumentos e obras civis, a letra B, inundação das cidades costeiras, a letra C, morte de peixes em rios e lagos e a letra D, contaminação das águas subterrâneas. E vamos aí ver qual é a nossa resposta? É a letra B, inundação das cidades costeiras, certo? Por que é essa a nossa resposta do aplicando? Porque a inundação das cidades costeiras é consequência de outro fenômeno, que é o fenômeno chamado de aquecimento global. Essas inundações ocorrem por conta do aquecimento, do aumento da temperatura, que causa aí o degelo, né? E faz com que ocorram inundações, certo? E agora vamos para as nossas considerações finais. E vamos dar início às nossas considerações finais, né? Esse momento que a gente tem para retomar alguns pontos principais que foram apresentados para vocês durante a nossa aula. E na aula de hoje nós falamos sobre a água, esse recurso que é tão importante para nós seres vivos. Mas nós focamos nessa aula o uso consciente desse recurso, né? Principalmente evitar o desperdício. E quando a gente fala em evitar o desperdício, a gente pensa logo em que ações que podemos ter dentro da nossa casa para evitar esse desperdício, né? Mas nós vimos na nossa aula de hoje que não é apenas evitar o desperdício dentro de casa que vai nos ajudar, né? Nós vimos que a gente precisa conhecer as atividades que mais consomem água para evitar o desperdício nessas atividades, né? Então, o primeiro ponto que nós falamos aí na nossa aula foi sobre essas atividades. Vimos que a agropecuária, que é essa atividade econômica que está relacionada com a plantação, né, dos vegetais, a agricultura e também com a criação dos animais, nós vimos que dentro dessa atividade há um consumo de 70% de água. E na indústria, que é a transformação da matéria-prima, né, em algo que vai ser utilizado por nós, há um consumo de 22% de água, né? E o nosso dia a dia, que é o uso doméstico, o consumo de água é de 8%. Então, se a gente quer evitar o desperdício de água, a gente precisa adotar medidas não só em casa, como também nas atividades da agropecuária e da indústria. E que medidas podem ser essas, né? Estimular técnicas como gotejamento, conservar os solos, evitar o excesso de agrotóxico e ainda adotar medidas de conservação dentro da indústria, certo? E na nossa aula nós também citamos exemplos da interferência humana no ciclo da água. E que exemplos foram esses? A chuva ácida, né? Nós vimos aí que a chuva ácida ocorre por conta dos gases, os gases que são liberados para a atmosfera, o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, e o SO2, que é o dióxido de enxofre, quando eles chegam
nas nuvens, eles reagem com a água e formam aí os ácidos, o HNO3, que é o ácido nítrico, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E quando essa chuva retorna, né, para a superfície terrestre, essa chuva ela vem ácida por conter esses ácidos. E nós vemos aí inúmeras consequências que a chuva ácida pode causar, né? E além da chuva ácida, nós também demos exemplo como interferência humana no ciclo da água, o desmatamento e também a impermeabilização do solo. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às nossas aulas do Contraturno Digital, seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Então, até a próxima aula.